espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram nas Escrituras e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dó maior. O silêncio está cantando uma oração de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Canta, igreja, com fé. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. Queridos irmãos e irmãs, começo esta homilia, esta reflexão com as palavras do próprio Senhor que falou no Evangelho. O zelo por tua casa me consumirá. Por isso que nós cantávamos: pois aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Aqui é a casa do pão, a igreja é a casa do pão, é a casa da misericórdia de Deus. Não é lugar de nós ficarmos fuxicando, não é lugar de nós ficarmos olhando como que o outro veio, como que o outro vai. É o lugar de nós olharmos para Jesus e depois olharmos para dentro de nós mesmos e dizermos: eu quero ser uma casa santa, eu quero ser um templo santo de Deus.
Irmãos e irmãs, ao longo de nossa vida, para nós firmarmos o nosso sim, precisamos dizer muitos nãos. Quantos nãos eu tive que dizer e quantos nãos tenho que dizer ao longo da minha missão sacerdotal? Quantos nãos vocês também vão ter que dizer? Assim como o sim, o não também é pedagógico. Se o sim educa, o não também educa. E a gente tem que estar preparado para isso. A primeira leitura que nós ouvimos fala, diversos nãos. Não pronunciarás o nome de Deus em vão, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não levantarás falsos testemunhos, não terás outros deuses além de mim. Então, muitos nãos que precisamos dar para que o nosso sim seja firmado em Deus. Diferente do sim, o não ele é doloroso, né? Quando a gente diz não para alguém, a gente sofre também, assim como o outro também sofre, né? Mas muitas vezes temos que dizer não, inclusive para pessoas que nós amamos. O sim é agradável, né? Mas o não, muitas vezes, ele gera um andor na gente. Mas é preciso que nós sejamos verdadeiros, né? Nós não podemos, enganar as pessoas. Se eu não posso, eu não posso. E os pais têm que ensinar os filhos a isso. Educar os filhos também no não. Olha, meu filho, não é o tempo. O momento não é esse. Você precisa crescer. Você precisa ganhar maturidade. Então, o não também educa. E o não, irmãos e irmãs, nos ajuda a afirmar o nosso sim. E principalmente dizermos não às coisas que nos afastam de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A criminalidade nos afasta de Deus. O adultério nos afasta de Deus. O contratestemunho nos afasta de Deus. O julgamento nos afasta de Deus. Então, aquilo que nos afasta de Deus, devemos dizer não. Não quero para a minha vida. Vou me esforçar para renunciar àquilo que não vem de Deus. E também essa leitura dizia, não farás para ti imagem esculpida e não se prostrará diante delas. Vamos aprender uma coisa, aqui vai um ensinamento catequético. Essa leitura não está falando das imagens sagradas, porque naquele tempo nem existia as imagens dos santos. Naquele tempo nem existia. As únicas imagens sagradas que existiam naquele tempo eram os querubins, que Deus mandou fazer, Deus não reprovou. O que Deus reprova aqui são as imagens dos ídolos. Os ídolos dos tempos passados e os ídolos do tempo presente. Quem eram os ídolos do tempo passado? O faraó, Herodes, eram os ídolos. Eles queriam que o povo idolatrasse eles. Essas pessoas poderosas queriam que o povo estivesse aos seus pés. Inclusive, eles faziam grandes esculturas deles mesmos, para que o povo adorasse. E quem não adorasse Herodes, quem não adorasse o faraó, era punido severamente. Essa leitura, irmãos, não está falando das nossas imagens sagradas. Inclusive, quando eu faço uma oração para abençoar uma imagem, eu digo o seguinte, Deus Pai de misericórdia, abençoai essas imagens, que serão usadas pelos vossos filhos, imagens, que são pedagógicas e nos inspiram na oração. As imagens, elas são pedagógicas e nos inspiram na oração. As imagens dos santos. As imagens começaram a ser feitas a partir da imagem do Filho de Deus. Nós sabemos como Jesus é, porque ele veio ao mundo. A partir daí, sim, nós compreendemos a imagem do Pai Eterno. E é confeccionada as imagens sagradas, as imagens dos santos, que não são pessoas falsas, são pessoas reais. Mas vamos fazer uma pergunta. Qual a diferença de um ídolo para um santo? Qual a diferença das imagens dos ídolos para as imagens sacras, as imagens dos santos? Qual a diferença de um ídolo para um santo? Um ídolo, ele arrasta pessoas para si mesmo. Os santos, eles arrastam e arrastaram pessoas para Jesus.
Maria, uma grande santa, a Santa Maria. Maria não é uma ídola, Maria é uma santa, arrastou pessoas para Deus. Santo Antônio de Pádua não é um ídolo, ele é um santo, não arrastou pessoas para si mesmo, arrastou pessoas para o Senhor Jesus. Então existe uma grande diferença entre os ídolos e os santos. E os ídolos do tempo atual são aqueles artistas famosos. Não é idolatria você ter uma imagenzinha do seu santo de devoção na sua casa. Não é idolatria você ter um recipiente com água benta, um terço para rezar. Sabe o que é idolatria? É você ter a foto, um pôster, né? Chama pôster, de um cantor famoso só de cueca. Aí sim é idolatria. Ou uma cantora famosa só disso, exatamente, isso mesmo. Isso é pecado. Você ter a imagem de um santo, de uma santa, um sinal sagrado, não é idolatria, não é pecado, isso é devoção, isso é fé. Irmãos e irmãs, precisamos dizer não para aquilo que quer confundir, muitas vezes, o nosso caminhar, aquilo que quer confundir, muitas vezes, a nossa fé. Como nós cantávamos no Salmo, Senhor, tens palavras de vida eterna. Ter palavra de vida eterna significa ter palavra de salvação. Deus nos salva e a palavra de Deus ela é verdadeira, Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Mas temos que ter a paciência para esperar que se cumpra em nossas vidas a promessa de Deus. Abraão esperou e Deus cumpriu a promessa sobre ele. Zacarias e Isabel esperaram, esse casal esperou e esse casal recebeu a promessa de Deus. Então esperemos, esperando, esperei no Senhor. Acompanhe alguns casais, inclusive tem um casal aqui, né, que durante muito tempo espera para resolver a sua vida diante de Deus, para receber o sacramento do matrimônio, para receber a Sagrada Eucaristia. Vale a pena esperar. Vale a pena o sacrifício por Jesus. Vale a pena toda luta, todo esforço. Uma mãe que espera 9 meses para ver o filho nos seus braços. Valeu a pena, mamães? Valeu ou não? Valeu a pena esperar. Valeu a pena todo o cansaço. Valeu a pena todo enjoo. Valeu a pena, né, toda a repugnância, né, porque, né, a mulher quando está grávida, né, ela tem assim os enjoos, né, estranha tudo. Valeu a pena esperar e valeu a pena o apoio do seu companheiro, do seu esposo, que atravessou com você, né, este momento de espera. Então vale a pena esperar, irmãos, em Deus e esperarmos, né, as graças de Deus em nossas vidas. A segunda leitura que nós ouvimos, o apóstolo Paulo diz: irmãos, os judeus pedem o quê? O que é que os judeus pedem? Os judeus pedem sinais e milagres. E os gregos pedem o quê? Os gregos pedem e os gregos procuram sabedoria. Mas nós, cristãos católicos, nós pregamos e anunciamos o Cristo crucificado, que morreu, mas ressuscitou. E ressuscitado, ele vive para sempre. E se nós morremos com Cristo, haveremos de ressuscitar com ele para a vida eterna. Então, os judeus, eles pediam milagres e sinais, e os gregos, né, procuravam a ânsia da sabedoria. Inclusive, a Grécia é o berço, né, da sabedoria, da filosofia. A filosofia grega, a gente estuda muito os filósofos, né, daquela época. Então, a Grécia era o berço da sabedoria. Os gregos, eles são obcecados pelo saber. Mas ainda diz esta leitura: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Por quê? O Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Vocês sabem por quê? Porque o Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Porque somente na cruz eram pregados 2 tipos de pessoas: criminosos e ladrões. Por isso que eles dizem que é um escândalo a cruz. Jesus não é criminoso, Jesus não é ladrão, mas Jesus foi pregado na cruz
para resgatar a nossa alma, para devolver para nós a dignidade de filhos e filhas de Deus. Inclusive na cruz, Jesus é crucificado no meio de 2 ladrões. Então a cruz era uma forma de punição para os perversos. Jesus não era perverso. Então, por isso que os judeus dizem que a cruz é escândalo, porque só era pregado na cruz as pessoas, de má fama. E Jesus foi crucificado injustamente, mas Jesus passou pela cruz para assumir os nossos pecados, para nos libertar de toda a opressão. Então Jesus assume o nosso lugar. Quem deveria estar na cruz era você, quem deveria estar na cruz era eu. Então Jesus assume o nosso lugar. Jesus assume os nossos lugares, Jesus assume as nossas dores. Jesus foi posto na cruz, Jesus foi flagelado, Jesus foi cuspido, Jesus foi desprezado, Jesus foi, ridicularizado. Se tu és o Filho de Deus, diz quem te bateu, Eles batiam em Jesus e faziam deboche do Senhor. E ele superou tudo isso por sua causa, para que você tivesse vida e vida plena. E para os pagãos, o crucificar da cruz é insensatez. Mas, vai dizer o apóstolo Paulo, mas para os que são chamados, ou seja, eu e você, você e eu, todos nós, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Olha que diferença. Para quem crê, Jesus, a cruz é poder de Deus. Para quem não crê, a cruz é escândalo. Para quem não crê, a cruz é insensatez. Mas para quem crê, a cruz é poder de Deus. Eu já tenho dito para vocês e vou repetir: antes de Cristo, a cruz, ela era sinal de quê? De condenação, de tortura. Depois de Cristo, a cruz, ela ganha um novo significado, um novo sentido. A cruz é vitória, vitória de Deus. Inclusive a gente canta, Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Não a cruz por si só, mas quem foi pregado na cruz, o Cristo. Ó cruz, tu nos salvarás, ó cruz, tu nos libertarás. É como se dissesse: ó Cristo, tu nos salvarás, ó Cristo, tu nos libertarás. Então a cruz é força de Deus. Eu vou dizer para você, não para assustar você, porque eu não tenho necessidade de estar assustando ninguém. A minha pregação não é pregação do terror. A minha pregação é a pregação da palavra de Deus. Quem tem medo da cruz é o demônio. Se você é um cristão e tem medo da cruz, você tem que rever o seu conceito de fé. Quem tem medo da cruz é Satanás. A cruz, irmãos e irmãs, é força e vitória. A cruz é força de Deus. O demônio pensou que Jesus não ressuscitaria. Jesus ressuscitou. Nós olhamos para a cruz porque nós vemos, que o Cristo subiu no trono da cruz para nos libertar, para dar para nós uma nova vida, para devolver para nós a paz que havíamos perdidos. Então a cruz é vitória de Deus. Não se envergonhe da cruz de Cristo. É escândalo para quem não crê, é insensatez para quem não crê, mas para quem crê é poder de Deus. É poder de Deus. Inclusive nós abençoamos a cruz para você colocar na sua casa. Inclusive quando se faz alguns exorcismos, os padres exorcistas, dos quais eu sou um, todo padre é exorcista, no entanto o bispo designa, um ou dois para acompanhar os casos. Então, quando se faz um exorcismo, os instrumentos que o sacerdote usa é a cruz, a estola roxa,
a água benta e uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Então, são os sinais sagrados que nos ajudam, a combater a força das trevas. E por meio também da oração, do jejum que a gente faz quando estamos rezando por uma causa e da caridade. Irmãos e irmãs, o Evangelho, Jesus não tolera e não tolerará a profanação, o desrespeito, o desdém para com a sua casa. A gente tem que ser firme, o padre tem que ser firme. O pai, a mãe tem que ser firme. Você tem que ser firme. Se for para se dizer não, eu digo não. Vai doer para quem está próximo de mim. Quantos não eu já disse para pessoas que trabalhavam comigo, e eu disse não para elas, ficaram com raiva do padre, se afastaram do padre, se afastaram da igreja, porque não estão preparadas para receber um não, muitas vezes. A gente tem que ser firme. Seja um pai firme, seja um esposo firme no seu matrimônio, seja uma mulher firme no seu matrimônio, seja pais firme, eduque seus filhos, saiba educar. Eu sou e procuro ser e devo ser um padre. Eu tenho que ter firmeza na minha palavra, eu tenho que ter firmeza, no meu proceder enquanto sacerdote. Jesus foi firme. Jesus não se deixou amedrontar pelos poderosos que estavam lá no templo. Jesus foi firme. Jesus agiu veementemente. Repreendeu, expulsou. Vocês estão fazendo baderna na casa do meu pai. Vocês estão gerando a casa do meu pai uma casa de comércio. A igreja não é para essa finalidade. A igreja é a casa do pão. A igreja é a casa da oração. É a casa da cura. E vocês estão abrindo feridas porque vocês estão explorando o povo. E quanta exploração, gente, naquele tempo. Inclusive, quando você ia oferecer um sacrifício, você não poderia levar seu tourozinho de casa, você não poderia levar sua ovelhazinha de casa, você não poderia levar sua pombazinha de casa, você tinha que comprar lá, por um preço muito alto, que eles quem determinavam. É como, vamos dar um exemplo de questão prática, quando você vai para um show, eles proíbem, de você levar bebida, de você levar alimentação, você tem que comprar lá, Era o que eles faziam lá naquele tempo. Naquele tempo e naquele templo. O templo estava perdendo a sua finalidade de ser templo. A igreja é feita para quê, gente? Sem pensar muito. Pensaram muito. Vou perguntar mais uma vez. A igreja é feita para quê? Sem pensar muito. Para rezar, é a casa da oração. É a casa da oração. Eles estavam fazendo da igreja um teatro, estavam fazendo da igreja um espetáculo. O espetáculo e o teatro, o espetáculo se apresenta no teatro, A igreja é a casa da oração. O que nós fazemos comumente, além da missa, na igreja é um show religioso, como a gente fez recentemente com Celione e David, mas não é lugar de espetáculo, não é lugar de apresentações teatrais, é o lugar do encontro com Deus. E esse encontro tem que ser verdadeiro. Eu tenho que estar preparado, porque Deus não vai sempre dizer sim para mim. Muitas vezes Deus vai dizer não. Não, meu filho, não é o tempo, não é o momento, tenha paciência. Deus, ele não passa a mão na cabeça dos nossos erros e dos nossos infortúnios. Deus nos corrige, Deus nos cura, Deus nos acompanha, irmãos e irmãs. Então estejamos preparados muitas vezes. Comumente nós fazemos as nossas orações e nós queremos a resposta de Deus de forma imediata. Nós queremos logo um sim de Deus. Mas possa ser que Deus diga, não é o tempo, meu filho, espera um pouquinho mais. Foi o caso de Abraão. Abraão pediu, mas Deus não deu na hora que ele pediu. Deus deu depois. Temos que estar preparados, irmãos e irmãs, porque na sociedade nós não vamos receber sempre sim. Por exemplo, hoje mesmo, a gente organizando os patrocínios do evento, do Arrastando o Ressuscitado, e assim, a gente entende, eu estou preparado, a empresa disse, não, eu não posso ajudar agora. A gente entende, ótimo. Possa ser que outro ano
a empresa ajude, né? Mas o padre está preparado, sim, para receber não. Porque eu também dou não, muitas vezes. Eu tenho que fazer isso. Olha, meu filho, não é por aí, o caminho não é esse. Então, que Deus seja glorificado em nossas vidas, irmãos e irmãs, mas valorizemos, né, o que é sagrado. A igreja, a casa de Deus é um lugar santo. Devemos honrar. E partindo da igreja, nós olhamos para nós mesmos, nós somos casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo e devemos cuidar desse templo com muito carinho, com muito amor. Não deixe os seus órgãos padecerem. Não deixe os seus membros concedidos por Deus, cada um com a sua finalidade. Não deixe que eles padeçam. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde física, mas acima de tudo, cuide da sua saúde espiritual, da sua saúde emocional e da sua saúde psicológica. Não se deixe levar pelo que os outros dizem, daquilo que você não é na boca dos outros. Acredite em Deus. Acredite na sua índole, na sua história e siga em frente na sua missão. Jesus foi desafiado. Jesus disse: destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E em 3 dias eu levantarei. Debocharam de Jesus, dizendo o quê? Tu vai levantar, tu vai construir esse templo em 3 dias. Esse santuário, esse templo levou 46 anos para ser levantado e tu vem dizer para nós que vai levantar em 3 dias. Quem não entende, critica. Quem não entende, julga. Quem não entende, não crê. Eles não entendiam, por isso que criticaram Jesus. Jesus não estava falando da igreja pedra. Jesus estava falando do seu templo, que era o seu próprio corpo. Jesus falava de si mesmo. Vocês vão me matar injustamente. Vocês vão me entregar às autoridades políticas e religiosas, porque foi isso que aconteceu. O povo fez mutim contra Jesus, crucificam. Vocês me matarão, mas o Pai me ressuscitará. E aqueles que acreditarem em mim, aqueles que estão comigo, haverão de ressuscitar também. Então Jesus falou isso. Reconstruirei esse templo em 3 dias. De fato, no 3º dia foi que aconteceu, Jesus ressuscitou e, boca de mochila para aqueles que falaram mal de Jesus, para aqueles que disseram, que Jesus não ressuscitaria, tiveram que engolir, Então, irmãos e irmãs, quando nós não compreendemos, nós julgamos. Quando nós não compreendemos, nós desprezamos. Passemos a compreender mais. Não cometamos o equívoco de julgar uma pessoa sem conhecê-la. E é um dos mandamentos da lei de Deus: não levantarás falso testemunho. Quantas pessoas foram destruídas por falso testemunho? Quantos matrimônios são destruídos por falso testemunho? É uma estratégia do demônio. Levantar calúnia, falso testemunho, para você ficar com raiva da sua esposa, para você botar a coisa na cabeça: minha esposa está me traindo, aí fica obsessivo, a obsessão, aquela neurose, e você faz uma tragédia, mata, morre por causa de uma calúnia, de um falso testemunho. A mesma coisa acontece com a igreja. Difamar a igreja, aí quer ferir quem? Os filhos da igreja, os filhos da rainha, os sacerdotes. Então, antes de você julgar uma pessoa, procura conhecê-la. Não se deixe levar pelo que os outros disseram, pelo que os outros falaram. Não se deixe levar pela impressão que você criou na sua mente. Conheça as pessoas. Quando você não conhece, você vai julgar erradamente. Quando você não conhece, você acaba condenando. Condenaram Jesus porque não conheceram Jesus. Aí mais tarde, vê o peso de consciência, Meu Deus, matamos o nosso Senhor. Matamos aquele que nos deu a vida. Mas ele ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.